Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. E a palavra do Senhor se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. No capítulo 8, a partir do verso 1, faremos menção, que diz assim, preste bem atenção. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero. Fica limpo. Imediatamente, ele ficou limpo da sua lepra. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado, queridos, essa palavra vai falar da cura de um leproso. Esse leproso, ele fez o que era proibido pela lei. Ele teve uma atitude que aparentemente podemos até falar que foi inconsequente, impensada, não pensou nas consequências, porque pela lei, alguém que estava com lepra não poderia se aproximar de ninguém, piorou, tocar em alguém. Pela lei, a pessoa leprosa teria que estar em um lugar fora da sociedade, não ser inclusa em lugares públicos, tinha que estar isolado em um lugar restrito, específico, só para gente assim, porque a lepra era contagiosa. E pior, que a lepra naquela época ela tinha a comparação, ela remetia a pecado. Alguém que estava leproso foi porque os seus pais pecaram ou aquela pessoa fez algo de muito grave, ou seja, fez algo muito mal para que acontecesse a lepra, que pegasse a lepra. E quando a gente olha pela palavra, quando Miriam se levantou contra a autoridade do seu irmão Moisés, automaticamente ela ficou leprosa e teve que sair do meio do arraial e ficar em um lugar reservado, em um lugar que ela não poderia ter contatos com ninguém. A gente também vê a questão de lepra, que a pessoa teve lepra devido a uma atitude também impensada. O rei Uzias, ele era rei, não poderia exercer nenhum tipo de ofício ou de tarefas ou qualquer outro trabalho de sacerdote, nem portanto ele foi querer queimar incenso na casa do Senhor. E era um ofício que só permitia o sacerdote fazer isso, mas ele fez, porque ele era rei, então se achou na autoridade e no poder de fazer. E a consequência, automaticamente, ele pegou lepra no templo do Senhor, porque os sacerdotes não deixaram, e ele contestou, se levantou contra a autoridade dos sacerdotes, e ali Deus permitiu que a lepra aparecesse na sua testa, e foi confinado até os últimos dias de sua vida. Outro caso de lepra também foi do jovem Geazi, o discípulo do profeta Eliseu, que por orgulho, por ganância, por mentira e manipulação, ele também adquiriu lepra. Então remetia muito a esses tipos de atitudes, essas rebeldias. Então toda pessoa que tivesse com lepra, porque ela cometeu algo grave nesse caso, imagine, então já era mal visto pela sociedade. Além de ser excluso, também era mal visto pela sociedade. E este homem se aproxima de Jesus. A atitude dele, de fato, poderia ter sido impensada, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo uma pessoa desesperada. Eu vejo uma pessoa que não aceita o estado que se encontra. Eu vejo uma pessoa que decide lutar e se apegar a um fio de esperança. Porque se tinha um fio de esperança, ele se apegou a esse fio de esperança. Ele ouviu falar de Jesus, com certeza. Jesus já fazia milagres por ali, naquelas redondezas. A fama de Jesus já estava sendo avançada em tudo que era
eram lugares. E eu tenho certeza que aquele homem ouviu falar que havia um homem que curava. E ele se apegou a esse fio de esperança. E você vê que a multidão seguia Jesus, porque aonde Jesus andava, multidões ele arrastava. Então aquele homem poderia ter todos os motivos de não romper aquela dificuldade, aquela barreira, mas foi ao contrário. Aquele homem, ele se aproximou de Jesus. Ele deveria permanecer distante das pessoas saudáveis, mas ele não se limitou à sua doença. Então eu percebo que o homem, quando ele tem um fio de esperança, quando ele crê em Jesus, ele rompe limites, aleluia, para se achegar e se relacionar com Deus. Olha o que aconteceu, aquele homem se prostrou, ele adorou. Essa atitude daquele leproso mostra que ele reconheceu que Jesus era o Senhor. Ele reconheceu o poder de Jesus, porque ele perguntou assim no versículo 2. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar. Ele reconheceu o poder de Deus e deixou em primeiro lugar a vontade do Senhor prevalecer, porque ele perguntou: se tu quiseres, ou seja, tu podes. Tu sabe que minha doença, a doença que se encontra na minha vida, ela é incurável. Tu sabe que esta doença, ela é uma sentença de morte para quem assim recebe. Tu sabe, Senhor, que essa doença não tem mais o que fazer, ela é improvável, uma cura, mas tu podes, aleluia. Tu é um Deus de cura, tu é um Deus que faz o impossível. Eu conheço e reconheço o teu poder. Era mais ou menos isso, porque primeiro ele adora, a gente só adora aquilo que a gente reverencia, aquilo que a gente tem temor, aquilo que a gente acredita. E depois ele fala para Deus que seja feita a vontade dele, se assim ele quiser. Eu creio que ele pegou aquela parte ali, onde o Senhor nos ensina a orar. O modelo de oração: Pai, faça segundo a tua vontade, não a minha. Então, quando ele colocou a vontade de Deus em primeiro lugar e perguntou: se queres, é claro. Além do pedido de colocar a vontade de Deus em questão em primeiro lugar, ele pediu com fé, sabendo que Jesus tinha poder ilimitado para atender sua necessidade. Isso faz toda uma diferença. E Jesus, olhando para ele, disse: eu quero. Oh, aleluia. E libera a palavra que sai com poder de realização: fique limpo. E aquela lepra imediatamente foi embora. Imediatamente ele ficou limpo. O poder de Deus é tão forte. A palavra liberada da boca de Jesus sobre a vida daquele homem foi tão impactante que foi imediatamente. A cura foi instantânea. Queridos, eu não sei o que você está vivendo. Qual é a tua dificuldade? Eu não sei qual é o tipo de enfermidade que te deixa fora dos projetos de Deus, que de repente te deixa fora também das pessoas a quem você ama, que não te inclui. Eu não sei se você já passou uma rejeição e isso te paralisou. Eu não sei se é algum tipo de lepra, literalmente, que veio por pecado, por alguma atitude que você tomou e te deixou doente, paralisado. Mas saiba que Jesus ainda cura, aleluia. Em Jesus ainda há um tempo de oportunidade, se chegar até a Ele adorando, reconhecendo o seu poder, reconhecendo que Ele pode, se Ele quiser. Então muda a tua história hoje, muda a tua vida hoje. Todo espírito de enfermidade, tanto na área sentimental, profissional, material, espiritual, familiar, em todas as áreas, todo espírito que queira te paralisar, toda lepra, que sejam denunciados em nome de Jesus e parados, paralisados em nome de Jesus. Que você possa receber a cura imediatamente pelo poder do ouvir pela palavra de Deus.
Eu tenho certeza que Jesus também quer te ver limpo. Jesus também quer te ver sarado. Jesus também quer realizar esse milagre sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua casa. Basta tão somente você crer. Então se aproxime do Senhor hoje com fé e receba o teu milagre, a tua cura, nas tuas finanças, em nome de Jesus. Quero orar com você. Pai amado, Pai querido, todos que oram comigo, se porventura tem uma lepra na sua vida, tem uma enfermidade, uma situação impossível, que já tem um decreto, a sentença, meu Pai, de morte, ou a sentença que não vai dar certo, ou a sentença, meu Pai, do homem que não tem jeito, em nome de Jesus eu declaro sobre a vida deles, meu Pai, aleluia, a cura, o milagre acontecer, o impossível ser alcançado pelo poder do teu nome, para que eles possam saber que tu és poderoso e o Senhor muda a causa, o Senhor muda a história, independe de decretos malignos, o Senhor muda sentenças e dá o decreto da cura, da libertação, em nome de Jesus, da saúde, a cura do milagre, que eles possam viver essa realidade e glorificar o teu nome para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Tenha um dia de vitória, de milagre. Tenha um dia de comunhão com Deus. Se aproxime do Senhor adorando e receba o impossível na tua vida, em nome de Jesus.